Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Olá, internautas. Eu sou Peri Negreiros, jornalista da Trend CE, né? A multiplataforma focada em conectar investimentos a negócios no Ceará, oportunidades de negócio. E a gente tem hoje o prazer de abrir aqui os trabalhos com o webinário intitulado Simplificar a Vida de Quem Produz e Gera Emprego e Renda, né? Mais voltado aqui para o Ceará, para as nossas pretensões aqui da economia cearense. E a gente tem o prazer de convidar aqui o Eduardo Diogo, que é diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Peri. Boa tarde, Lauro Neto. Boa tarde a todos que estão conosco. Junto com ele, o economista, nosso especialista Lauro Chaves Neto, mais uma vez aqui conosco, né? Então, a gente vai direto ao ponto, direto ao nosso assunto principal, né? Vamos começar o nosso bate-papo exatamente com o tema do webinário, né? Sabemos que a lista deve ser grande de gargalos, uma série de gargalos aí, a lista é muito extensa, e a gente pergunta para os senhores, né? Para a gente começar o nosso debate, quais são as maneiras, né? Eu gostaria que vocês indicassem as melhores maneiras para simplificar a vida de quem produz e gera emprego e renda, não só no Brasil, né? Mas também fechando aqui para a nossa região, para o nosso estado. A gente começa no geral e vai fechando aqui no Ceará. Gostaria que a gente começasse esse debate. Eduardo, com a palavra você, primeiramente, para a gente introduzir o assunto. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela pergunta, Peri. E, obviamente, esse é um desafio constante, né? Esse é um desafio constante de todo o ordenamento, né, que presta essa grande assessoria, a nossa obrigação, que tem que ser o propósito de melhorar a atividade empreendedora no nosso país, né? E eu acredito que, dentre vários outros aspectos, talvez um aspecto que pudesse condensar, mais ou menos, de um modo muito claro e objetivo, esse nosso desafio, seria ambiente de negócio. Dentro do ambiente de negócio, tem uma série de vertentes que a gente tem a obrigação, né, de melhorar, né, prover segurança jurídica, né, prover como solucionar melhor todas as divergências, para não dizer os conflitos que acontecem fruto da atividade empreendedora, né, registros, licenciamentos, do ponto de vista tributário, né, aí o nosso amigo Lauro Neto vai poder nos brindar aí com a sua sabedoria sobre uma série de outras vertentes que tem impacto aí na economia e que são efetivamente reformas e aperfeiçoamentos que a gente tem a certeza que a gente vai ver no nosso país no momento seguinte, ser efetivamente implementado. Porque o ato de empreender é um ato muito complexo, né? Primeiro que você está colocando esse herói, essa heroína que empreende no nosso país, ele está colocando o seu próprio capital em risco. Quando ele não tem um capital, ele tem que buscar o crédito, né? Então, não interessa se é numa vertente ou na outra, ou se ele vai buscar parcerias, ou qual é o instrumento que ele vai buscar para poder efetivamente se financiar, mas quando ele tem uma ideia, quando ele tem uma atividade empreendedora, ele precisa, acima de tudo, do crédito, né, dentro desse grande ambiente de negócio. Então, ele está colocando o seu na linha. Ele está colocando efetivamente ali recursos seus, né, como eu falei, ou próprios, ou mesmo que ele venha buscar, e ele está colocando em risco, né, no intuito o quê? No intuito dele poder, obviamente, crescer economicamente, né, dele gerar emprego, dele gerar renda para o país. Então, é uma atividade muito altruística e que a gente como um todo e a sociedade como um todo, entendo eu, a gente deve cada vez mais apoiar, e aqueles que têm interfaces que sejam para além das suas atividades privadas, ou seja, todo nesse contexto aí do setor público, serviço profissional autônomo, que é o nosso caso do Sebrae, a gente tem que buscar cada vez mais fazer essa grande construção que eu sintetizei dentro desse grande ambiente de negócio que seja mais favorável para a atividade produtiva e atividade empreendedora no nosso país. Lauro, pode dar um complemento aí. Você.
Fique à vontade. Obrigado, Peri, a Trends, pelo convite de debater aqui com o Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Sempre um prazer debater com você. Complementando o que o Eduardo falou em relação ao ambiente de negócio, quando nós falamos em simplificar a vida de quem produz, quem gera trabalho, tá? Mais do que emprego, porque hoje com as redes de negócio você gera oportunidades de trabalho em que o empreendedor, o microempreendedor individual e seu crescimento geométrico no Brasil mostra que você tem forma de gerar trabalho que é muito mais efetivo do que gerar o tradicional emprego, mas da porta da empresa para fora, o Eduardo foi perfeito em colocar o ambiente de negócio. Nós temos que, na questão tributária, primeiro simplificar, porque as empresas brasileiras gastam muito tempo com a questão tributária. Existe o simples para uma parte das empresas que já ajuda muito, o microempreendedor individual é mais simplificado ainda. Nós temos que tirar essa tributação do consumo e colocar essa tributação na renda, no patrimônio, porque além de simples, ela tem que ser mais justa. Então, hoje você pega a alíquota, ela é igual para diversos portes, isso não é justo. Mas isso é para no ambiente de negócio. Aí você fala também da infraestrutura, você fala também da formação do capital humano. Mas complementando o que o Eduardo disse no ambiente de negócio, para você simplificar e ser mais ágil e contribuir, desculpem, para a geração de emprego e renda, você precisa olhar para dentro e para fora do negócio. E dentro do negócio, nós estamos num momento que a transformação digital das empresas permite uma simplificação e uma agilidade que o mundo empresarial nunca viu antes. E o pequeno negócio tem que entender que essa transformação digital ela é acessível para todo mundo, não é só para média e para grande empresa. E a transformação digital ela vai agilizar todos os processos, ela vai permitir que a empresa, pequeno negócio, médio negócio e grande negócio, internalize aqueles ganhos que a melhoria do ambiente de negócio que tem acontecido no Brasil, não na velocidade que nós precisamos, porque se nós olharmos o ranking do Banco Mundial de Doing Business, que é ambiente de negócio, infelizmente o Brasil está na 100ª, 20ª posição do mundo, o que atrapalha muito a geração de trabalho, a geração de renda. Mas nós precisamos, sim, melhorar o ambiente de negócio no ambiente externo das empresas, mas cada um dos empreendedores tem que olhar em simplificar, em agilizar, em melhorar o seu padrão de governança. Hoje nós precisamos de governança para tudo dentro do desenvolvimento de negócio. O Eduardo falou da questão do capital. Então, hoje, você pode ter crédito, mas você pode também atrair um fundo de investimentos para ser seu sócio. Uma pequena e média empresa pode fazer isso, desde que ela tenha governança, desde que ela tenha preocupações ambientais, desde que ela tenha preocupações sociais. Todos os fundos de investimento hoje, para financiar negócio, para ser sócio do negócio, porque financiar, ele tem as garantias dele para receber. Quando ele vem ser seu parceiro, ele está entrando no risco junto com você. E aí existe o ESG hoje no mundo todo, que envolve a parte ambiental, social e de governança, que os fundos exigem como pré-requisito para melhorar e para serem parceiro desses negócios. Então, iniciando esse nosso debate, esse bate-bola, foi interessante que o Eduardo falou do ambiente de negócio e eu falo para dentro da empresa, para a governança. Porque se as duas coisas não estiverem casadas, não adianta. Não adianta eu ter uma empresa sem governança, sem gestão, no melhor ambiente de negócio do mundo. Nem adianta eu ter os melhores padrões de governança se eu estou num ambiente que é um pandemônio tributário, de regras, que não existe nada digitalizado. Então,
Isso vai fazer uma soma onde o Brasil tende a ganhar, onde a economia cearense tende a ganhar, a economia do Nordeste tende a ganhar, se nós juntarmos a governança interna com a melhoria de ambiente de negócio externo. Ainda em cima do que o Lauro estava falando e o Eduardo introduziu, gente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão cultural, né, do apoio às pequenas e microempresas no país. Se vocês acham que isso está melhorando um pouco, essa questão, se o setor produtivo está olhando com olhos mais atentos para essa questão da conscientização das pequenas e microempresas como a grande força motriz dos negócios no país. O que vocês acham disso? Nos últimos anos está melhorando para vocês isso? Lauro, você quer começar ou eu começo? Pode falar, Eduardo. Tá. Bom, Peri, quando você faz essa pergunta, você me dá a oportunidade, e aí você falou que a gente ia começar mais ou menos do global para o específico, e aí você levanta a bola para eu poder falar isso, que eu acho importante a gente ter isso em mente. O Sebrae Nacional, que é a principal organização do Brasil, que trabalha nesse cuidar dos 17,3 milhões de heróis e heroínas que empreendem no Brasil, que são o nosso público-alvo, ou seja, quem fatura até 4,8 milhões de reais por ano, a gente tem uma estratégia muito clara de atuação. Tá? Primeiro, a gente atua do ponto de vista interno, criando o Sebrae em rede, que é o quê? É o grande objetivo da gente poder prover a máxima eficiência numa organização que tem, no que eu chamo de ecossistema Sebrae, quase 40 mil pessoas no Brasil inteiro, certo? Presente em todos os estados, tá certo? E com quase 40 mil pessoas, como eu falei, nesse grande ecossistema, espalhadas no Brasil. Então, a gente quer colocar essa entidade sempre o ponto de vista mais que ela seja meritória, reconhecendo as pessoas que efetivamente se dedicam à organização para que a gente possa atender o nosso público-alvo lá na ponta, certo? E otimizando todos os recursos que ela tem. Os 28 Sebrais, ou seja, o Sebrae Nacional cabeça de sistema e os 27 Sebrais estaduais. Esse é o olhar interno nosso do Sebrae em Rede, que é muito destacado pelo nosso presidente Carlos Melles, que nos lidera em âmbito nacional. Quando a gente olha para fora, a gente está numa construção que a gente chama de o Sebrae que o Brasil precisa. Por quê? Porque sim, nós atuamos focados nos nossos 17,3 milhões de público-alvo, mas nós atuamos para o Brasil. Nós atuamos via os 17,3 para os 210 milhões de brasileiros. A gente tem muito claro esse nível de consciência, isso é uma coisa que é muito importante para a gente e nos motiva muito a cada dia. Então, Sebrae que o Brasil, Sebrae em rede internamente, Sebrae que o Brasil precisa, aí para fora. E aí, quando a gente fala do nosso público-alvo, Lauro Neto trouxe essa questão do ponto de vista do olhar interno, e aí vocês me permitam, por gentileza, trazer a palavra-chave para a gente, uma das, certo? Que chama-se produtividade. A gente precisa efetivamente aumentar a produtividade do ato de empreender das empresas brasileiras. O percentual de produtividade comparada com a grande empresa, das micro e pequenas empresas brasileiras, ele ainda está muito aquém de parâmetros da OCDE. E o Ministério da Economia, o secretário especial Carlos da Costa, sempre enfatiza com muita propriedade que se nós conseguirmos apenas equiparar esse percentual de produtividade da empresa, da micro e pequena empresa brasileira, comparada com a grande brasileira, para os mesmos padrões da OCDE, a gente teria condição de crescer aí em torno de 3% a 4% ao ano, ao longo de uma década, apenas com isso. Então, a gente vê, como a gente no início falou do ambiente de negócio, o Lauro trouxe essa questão do olhar interno e eu estou adicionando a questão da produtividade como sendo, dentro desse olhar interno, uma coisa absolutamente fundamental para a gente. E aí, obviamente, ela se divide em uma série de atuações que a gente volta no momento seguinte para a gente não ficar com a resposta muito longa. Gostaria de acrescentar mais alguns pontos que nós temos que ter para a questão da geração de trabalho. Quando nós atuamos, o Eduardo começou a falar do Sebrae em redes. Eu vou pegar o link só para falar das redes de negócio. Nós só conseguimos desenvolver negócios de forma coerente, consistente e sustentável se nós tivermos territórios competitivos. E nós estamos dentro de um país que é um continente. Muito grande, não é só a nível de Brasil, não. Se você pegar a região sudeste, você tem, no menor estado, que é o Espírito Santo, a região litorânea, a região do granito. E a
região da Serra, lá do Espírito. Se você pegar no região Nordeste, mesma coisa. Se você pegar no Sul, a mesma coisa. Então, nós temos territórios muito diferentes. E aí, nós temos que ter a inteligência de ter vocações econômicas que sejam competitivas em cada território. Não obrigatoriamente uma atividade econômica ela é competitiva em todos os lugares. E, às vezes, nós erramos em querer fazer uma cópia de modelos de território para território. E nisso, o Sebrae é mestre, ele trabalha já há décadas com desenvolvimento territorial, onde ele pega os recursos vocacionais do território, ele pega a qualidade do capital humano do território, porque você tem habilidades diferentes, você tem perfis diferentes, e as conexões, porque nós temos que começar a trabalhar no Brasil cada vez mais com as conexões. Qual é o fluxo de insumos daquela região? Qual é o fluxo que o mercado consumidor daquela região? E, a partir daí, você consegue desenvolver uma série de atividades. Se nós pegarmos o exemplo do Cariri, eu vou expandir o Grande Cariri, que pega 3 estados, 4 estados, ele é um fluxo do Nordeste inteiro, do Brasil inteiro. Então, ele é um fluxo de conexões que já gera muitos negócios. E se nós trabalharmos o desenvolvimento territorial de forma estruturada, novamente citar um exemplo de um programa do Sebrae, que envolve Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses de forma integrada, 3 estados. O perfil de Jericoacoara é diferente do Lençóis, é diferente do Delta, mas é um território só, é uma vocação turística só. E a atividade turística ela gera N oportunidades de trabalho. Então, isso tem que ser feito com todo mundo. No caso do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a mesma coisa. Você gera uma gama de oportunidades de trabalho que precisam ser desenvolvidas dentro do território. Então, esse conceito territorial ele tem que ser cada vez mais reforçado, porque se você trabalha corretamente no desenvolvimento territorial, você fortalece a competitividade, que é o que o Eduardo falou, das empresas. E o Brasil, nós falamos, Eduardo, você falou a pequena em relação à grande, mas a grande empresa brasileira, salvo algumas ilhas de excelência, ela tem uma competitividade muito baixa em relação ao mercado internacional. Você tira as ilhas de excelência, você tira, por exemplo, algumas empresas do agronegócio, você tira a Embraer, para ficar em 2 exemplos, mas há alguns da parte de proteína animal, mas tirando essas empresas, a produtividade média do Brasil é muito baixa. E isso tem que ser mudado, porque se você não tiver produtividade compatível, você não consegue competir. Porque qual é a história da economia brasileira? Tirar esse gap de produtividade com incentivo fiscal e com desoneração. Isso não existe, isso é insustentável. Esqueça. Quem continua falando em incentivo, em desoneração, da maneira que foi usado e que era adequado na época, na década de 60, 70, 80, hoje o mundo mudou. O perfil da competitividade mudou. Então, eu gostaria, nesse ponto, de reforçar para os nossos ouvintes a questão da importância do desenvolvimento territorial, porque sem ele nós não aumentamos a competitividade e sem ele nós não fortalecemos as redes de negócio. Assim, pegando a deixa do Lauro, então, falando nessa territorialidade, né? É um nome difícil, né? Para a gente pronunciar. Eu faço a próxima pergunta ao Eduardo, né? Eu gostaria que ele citasse aí as principais ações voltadas especificamente para o Ceará, nesse sentido que a gente está abordando, né? Das micro e pequenas empresas, a geração de empregos, né? Ele falasse um pouco mais agora, fechasse um pouco mais o nosso território aqui.
Peri, é muito oportuno a tua pergunta, a tua indagação, e aí você me dá a oportunidade de comentar o seguinte. Primeiro, do ponto de vista territorial, o SEBRAE tem um projeto chamado LÍDER, que tem tudo a ver com isso que o Lauro Neto mencionou. O LÍDER é a liderança para o desenvolvimento regional. Metodologia exatamente de mobilização, tá certo? A gente qualifica, integra as lideranças, tá certo? Com o objetivo de poder construir cada vez mais esse melhor ambiente de negócio e poder fomentar e potencializar, né, todas ali as especificidades, tá certo? As expertises que são inerentes àquela determinada região. E aí, eu falei da questão da produtividade da micro e pequena empresa, porque, obviamente, é o nosso público-alvo do SEBRAE. Mas isso se exporta para a grande empresa nacional também, conforme o próprio Lauro Neto mencionou, tirando aí as ilhas de excelência que ele mencionou algumas delas. E eu queria aqui dizer, dentro desse nosso contexto mais abrangente, a gente tem em torno, no geral, uma produtividade em torno de 24% da economia americana, das empresas americanas. Por que a referência dos Estados Unidos? Bom, primeiro porque, obviamente, é o país que a gente tem um modelo do ponto de vista político e organizacional que se assemelha, república, presidencialista e democracia, né? Compõem os três elementos principais, e, obviamente, é a maior economia do mundo, né? Então, nós já fomos 40%, já tivemos uma produtividade de 40% da economia americana no início da década de 80. Caímos e hoje temos em torno de 24%. Então, aí mostra objetivamente, concretamente, um pouco desse nosso grande desafio. Do ponto de vista nosso, aí do Ceará, nós temos um SEBRAE que é um SEBRAE de excelência, certo? É um SEBRAE que ele é liderado do ponto de vista do nosso Conselho de Desenvolvimento Estadual, tá certo? Pelo nosso querido amigo Ricardo Cavalcante, certo? Que é o nosso presidente da Federação das Indústrias, certo? Faz um trabalho belíssimo nessa grande concertação de todos os membros do Conselho aí, todas as entidades que representam, estão representadas no Conselho do SEBRAE. E, do ponto de vista da diretoria executiva, um outro trio que é campeão demais, certo? Pessoas absolutamente qualificadas, que é o Cartacho, o Auxílio e o Ayrton. Então, essa turma está fazendo um trabalho muito bom. Semana passada, inclusive, eu tive a alegria de participar, tá certo? De mais uma edição do programa, certo? Que mostra a grande integração que o SEBRAE está promovendo de apoio, tá certo? A esse grande empreendimento, que é o maior empreendimento da história do Ceará, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém. Nada mais impactante do ponto de vista industrial e econômico no Estado aconteceu na história do Ceará do que a Companhia Siderúrgica do Pecém. Então, o SEBRAE é parceiro absolutamente presente da Companhia Siderúrgica do Pecém. Então, eu queria apenas destacar essa iniciativa, que ela está também dentro de um contexto, e aí eu encerro mais uma vez para não me alugar, dentro do que a gente trabalha em âmbito nacional com o SEBRAE, que é um grande projeto de encadeamento produtivo, né? Nós qualificamos os micro e os pequenos empresários, os microempreendedores, certo? Para que eles possam ter condição de suprir a demanda que as grandes empresas precisam. Inclusive, nós temos aí no Ceará também uma grande referência nossa, que é um cliente nacional, certo? Dentro desse contexto, que é um grupo que é orgulho também para todos nós cearenses, que é o Grupo M. Dias Branco, certo? Então, aqui eu encerro para que a gente não se alongue mais e a gente possa continuar na nossa dinâmica do debate. Eu vou pegar o gancho do Eduardo e mostrar para os nossos ouvintes exatamente um exemplo da Companhia Siderúrgica do Pecém, Eduardo. Quando ela se instalou aqui, eu digo isso porque eu fui um dos que participou da elaboração do projeto. Para você ter ideia, Peri, a siderúrgica, ela pega o minério e ela exporta as suas placas, tá certo? E ela poderia estar contente com isso. Mas não. Ela tem um programa de desenvolvimento do seu entorno. Então, se a Companhia Siderúrgica do Brasil precisa de farda, ela conseguiu desenvolver indústrias, pequenas indústrias, em São Gonçalo e em Caucaia, principalmente, mas envolve também os municípios vizinhos, que possam fornecer coffee break. Ela desenvolveu o comércio, o pequeno comércio de todos aqueles municípios, aqueles distritos do seu entorno, porque ela acredita, e eu falei no início do ESG, que envolve social, envolve governança, envolve ambiental, porque se ela não estiver ajudando a transformar o entorno onde ela está, ela não está fazendo o impacto social e econômico que ela poderia. E isso serve para quê? Para que nós saibamos que os pequenos negócios, eles não caem do céu.
eles têm uma rede de negócios, mas os negócios âncoras, que são as médias e grandes empresas, eles têm um poder alavancador muito grande. Você pega a indústria da Grendene em Sobral, você pega N outros exemplos, você pega o Beach Park no Porto das Dunas, você pega a Betânia, você pega vários grandes empreendimentos que eles montam, eles desenvolvem uma rede de pequenos negócios que gera oportunidades de trabalho para todo mundo. E o que é mais importante, ao longo dos últimos anos e das últimas décadas, essas redes têm se preocupado em multiplicar a governança, porque governança não é um termo de grande. Você pode ser microempreendedor individual e ter a sua governança, e ter os seus controles, e ter os seus relatórios, e ter a sua evolução enquanto negócio. E se nós não tivermos essa governança, nós não vamos chegar lá. E o Eduardo novamente falou, nós temos no Sebrae aqui, Eduardo, eu fico à vontade de falar porque eu fui estagiário do SEAG, que é a célula do Sebrae, junto com o Alci, tá? O Alci, o Regis Dias, eram estagiários junto comigo lá. Naquela época, o Ayrton já era técnico naquela época. Então, você tem o Sebrae, você tem o Senai, você tem o Senac, você tem o Senai, o Sistema S, ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento da governança, nessa melhoria da produtividade, porque a grande empresa ela tem pernas de buscar sozinha esse aumento de produtividade, mas os pequenos eles precisam desse apoio, desse suporte, porque muitas vezes sozinho ele não sabe, às vezes, nem onde procurar a melhoria de produtividade. E nisso, o Sistema S, que ele tem que estar cada vez mais ligado com a academia, porque a academia tem um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologia, nas incubadoras, em trazer para o meio empresarial essa modernidade. E aí cabe um duplo papel, o setor produtivo tem que estar dentro da academia, mas a academia também tem que sair do seu espaço. Eu brigo isso, eu sou professor da Universidade Estadual e eu brigo muito com meus colegas, nós temos que ir para dentro das empresas, quem é da área de administração, quem é da área do serviço social tem que ir para dentro dos projetos sociais, quem é da área da veterinária, vocês têm que ir para dentro do agronegócio. Por quê? Porque a academia, se ela não estiver dentro do setor produtivo, ela também perde muito, porque ela começa a fazer pesquisas que muitas vezes não resultam no retorno para a sociedade, que é a sociedade que está bancando a academia como um todo, a pesquisa como um todo. Então, todo esse ecossistema de inovação, ele precisa ser interligado. E é essa a chave da questão. Nenhum país conseguiu fazer esse upgrade de desenvolvimento sem ter esse ecossistema de inovação interligado. Os parques de tecnológico das empresas, de pesquisa, das pequenas e médias, das grandes, eles precisam estar linkados com a academia, linkados com o Sistema S, porque só com essa integração que nós vamos poder dar esse salto de competitividade dentro da economia mundial. Para encerrar, eu queria que o Eduardo justamente comentasse um pouco dentro do que o Lauro acabou de falar, sobre essa questão da interação, né? Dos pequenos empreendedores, né, do Ceará, essa relação com a inovação tecnológica, né? Quais são as principais ações do Sebrae nesse sentido para facilitar essa interação? Muito bem, Peri. Dentro desse contexto, eu acho importante destacar uma iniciativa que nós promovemos agora, juntamente com o Ceará, dentro dessa grande vertente da desburocratização. O Ceará tem algumas iniciativas que são bastante interessantes. E me permita, por gentileza, destacar uma iniciativa nossa, um convênio de quase 20 milhões de reais, 19,8 milhões de reais, para ser bem preciso, certo? Uma iniciativa Sebrae, juntamente com a JUSEC, a Carol,
nossa presidente da junta aí, lidera, a junta do Ceará lidera essa implantação do projeto Empreendedor Digital, tá? Envolve também ainda os estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, o próprio Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio Grande do Sul. Então, portanto, são aí 9 estados, né? E isso foi uma iniciativa do Empreendedor Digital, que ela já era uma iniciativa por si só muito importante, mas em época de pandemia, né, face que ela promove toda essa modernização da abertura das empresas, por meio dessas soluções tecnológicas, né, permitindo aí o registro digital das empresas totalmente online, automatizada, com muito mais celeridade, com muito mais eficiência, mostrou-se de suma importância no cenário da pandemia, né, obviamente, né, com essas juntas, né, que já estavam operando, conforme eu falei, online, mas, obviamente, agora entrando nessa nova fase, tá certo? Não houve interrupção dos serviços prestados por esses órgãos, né, no meio dessa pandemia, o que são aspectos absolutamente fundamentais, porque se você dificulta, né, tem a ver com o ambiente de negócio que a gente estava falando lá embaixo, se você dificulta, né, o fato da pessoa poder, por exemplo, se formalizar, você já vai, obviamente, tolhindo ali a possibilidade da própria sociedade, por meio dos tributos, do próprio Estado, que é o agente que transmite a prestação de serviço de modo mais abrangente para a sociedade, possa, obviamente, também oferir resultados diretos para poder dividir para as pessoas, né, do ponto de vista da atividade econômica. E aí eu encerro, Peri, você disse que ia ser a última pergunta, então eu encerro só destacando que a gente teve, obviamente, aí, do ponto de vista do CAGED, né, a boa notícia agora dos empregos formais, né, dentro desse último apurado, né, nessa monta de 131 mil postos de trabalhos formais que foram criados pela economia brasileira. Então, a gente acredita mesmo, certo? A gente, obviamente, não sabe como é que a gente vai encerrar essa travessia, a gente não sabe o tempo que essa travessia do Covid vai efetivamente levar, a gente só sabe uma coisa, ela impactou e impactará as nossas vidas de modo absolutamente determinante. E aí a gente precisa, eu encerro com essa mensagem, que é promover a grande inclusão intelectual e comportamental do empreendedor brasileiro. Todo o restante, melhor lidar com o crédito, a produtividade, a competitividade, tudo vai estar dentro esse grande arcabouço, que é essa inclusão intelectual e comportamental, porque nós temos que aprender a aprender sempre, e nós precisamos mudar as nossas ações a partir daquilo que a gente aprende. Não adianta também a gente aprender, a gente agregar um novo conhecimento, mas a gente não mudar o nosso comportamento. Por isso que é fundamental, e o Sebrae tem olhado muito esse contexto, nós vamos cada vez mais atuar fortemente nessa grande fundamentação da atividade empreendedora, iniciativas, por exemplo, do aumento do entendimento da língua inglesa. Nós estamos hoje discutindo para fazer um grande programa nacional, justamente com o Ministério da Economia, o secretário Carlos da Costa. Enfim, é um conjunto de iniciativas que a gente tem a obrigação, né, de poder prover cada vez mais uma condição melhor para o herói e a heroína, que eu sempre gosto de dizer, que empreende no nosso país. Então, receba, Peri, por favor, meu abraço. Lauro Neto, receba meu abraço. Todas as pessoas que estão conosco aqui nesse momento, recebam meu abraço. E um abraço também especial ao nosso querido Marcos André Borges, certo, que lidera aí a todos nós no Trend Ceará. Grande abraço e obrigado. Considerações finais, Lauro? O Eduardo falou do aprender a aprender. Isso é o mantra número 1 do referencial educacional do Sebrae, tá, Eduardo? Que você pode pegar um manual de referenciais educacionais do Sebrae, que ele está baseado na ONU, aprender a aprender é a primeira regra, tá? Aí de aprender a conviver, a empreender, tem todas as regras. Pegar o gancho do Eduardo, da inclusão do empreendedor, e dizer que a pandemia ela trouxe uma série de oportunidades. As pessoas só olham para as ameaças, as mudanças. E uma delas é que hoje o Sebrae Nacional, Eduardo, tem condições de fazer essa inclusão de forma muito mais precisa. Porque pela primeira vez na história do Brasil, nós temos o cadastro de toda a economia informal do Brasil. Você pode dizer, como assim? O auxílio emergencial propiciou que 110 milhões de brasileiros tentassem se inscrever e 70 milhões aproximadamente receberam o auxílio emergencial. A economia brasileira informal está toda cadastrada. E aí, Eduardo, ela está cadastrada e nós temos que agir com ela.
Nesse momento, eu coloco à disposição do SEBRAE Nacional, nós sentarmos, o Conselho Federal de Economia, onde eu represento o estado do Ceará, para que nós possamos, eu participo do grupo de trabalho do economista empreendedor, e nós podemos atuar no empreendedorismo para esses 70 milhões que receberam o auxílio emergencial, que nós estaríamos fazendo uma inclusão empreendedora nunca vista. E aí você pode perguntar, vão ser 70 milhões de pequenos negócios? Não, mas ele tem que ser ele tem que ser empreendedor sendo dona de casa, ele tem que ser empreendedor sendo entregador de água mineral, porque aí nós vamos inovar. A inovação ela está na cabeça das pessoas, muito mais do que nos processos. Então, a inclusão, com o auxílio emergencial, nós temos o nome, o endereço e o CPF de toda a economia informal brasileira, Eduardo. Nós temos que agir de forma muito pesada, porque esse cadastro ele também é dinâmico. E daqui a um ano vão ser outras pessoas. Então, nós temos que agir. Então, agradecer a Trends essa oportunidade de debater com o Eduardo esse tema tão importante para o desenvolvimento, para o objetivo da Trends, que é conectar investidores com opções de negócio e colocar à disposição para, no futuro, outros temas que tenham a ver com a nossa expertise. Muito obrigado ao Marcos André, à Carla, ao Peri, ao Rodrigo, e sucesso para a Trends nas próximas atividades. E parabéns, Eduardo, pelas atividades do SEBRAE. E vamos, junto com o Conselho Federal, fazer essa questão da inclusão empreendedora. Gente, vamos encerrando por aqui. Eu só tenho a agradecer pelo tempo de vocês, pelas boas palavras, né? E deixo um abraço da Lauro, abraço ao Eduardo também, abraço a todos que estão acompanhando a gente aqui, seja de dia ou de noite, né? Não importa o horário que você esteja vendo esse webinário. E até a próxima. Saudações a todos. Grande abraço. Muito grato. Um abraço. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Patrocínio SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.